Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Susete Francisco. São José Almeida. Liliana Borges. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, estamos de volta para mais um episódio no nosso podcast. Hoje falta-nos o David Santiago e vamos fazer uma conversa só entre mulheres, como foi, aliás, durante muito tempo o Poder Público. Por isso temos connosco a Liliana Borges. Bem-vinda, Liliana. Olá. Temos desde ontem uma lei da nacionalidade aprovada no Parlamento com os votos do PSD, do Chega, do CDS e da Iniciativa Liberal. Foi uma negociação que só terminou antes do debate, muito pouco antes do debate sobre o tema. Susete, o que é que desbloqueou estas negociações e o que é que pode acontecer à lei? Bom, este processo acabou como começou, com um acordo entre o PSD e o Chega, que seria expectável, atendendo aqui a primeira versão dos diplomas, que depois não passou no Constitucional, foi aprovada por estes mesmos partidos. Houve um acordo, se não à 25ª, pelo menos à 24ª hora, houve cedências de parte a parte, o PSD aceitou incluir na proposta alguns dos crimes que para o Chega devem ser fundamento de perda de nacionalidade, como associação criminosa, tráfico de droga, e reduziu de 5 para 3 anos de condenação criminal como fator impeditivo da obtenção da nacionalidade. E o Chega, por seu lado, deixou cair a intenção de impedir que os requerentes de nacionalidade não possam receber apoios do Estado, apoios sociais do Estado, que era uma questão em que Ventura tinha acentuado muito ao longo deste tempo. Portanto, acabámos num acordo expectável. O PS, que apresentou propostas de alteração também, apresentou um documento que não se limitava às constitucionalidades, insistiu em algumas questões que já tinha posto em cima da mesa na negociação da primeira versão, que o PSD tinha rejeitado na altura, e foi isso que voltou a acontecer. Portanto, não parecia de facto haver ali muita margem para acordo entre os dois partidos, atendendo a que havia várias matérias que já tinham ficado pelo caminho. A questão é, e agora, no caso do aditamento ao Código Penal, que prevê a perda de nacionalidade, tenho muitas dúvidas que tenham sido ultrapassadas as reservas de constitucionalidade que foram apontadas pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente com este prazo que ficou consignado na questão da condenação criminal. O PS já veio dizer que vai ponderar se volta a enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. Recorde que foi o PS e não o Presidente da República que fez isso em relação à primeira versão do diploma, e eu acho que é o mais provável que aconteça agora nas próximas semanas, seja pela mão do PS, seja pela mão de António José Seguro, que também não é impossível. Ele tem, aliás, o argumento, que me parece um argumento de peso, de que houve um primeiro chumbo, de que esta é uma alteração que visa sanar inconstitucionalidades, portanto que faz todo o sentido o diploma voltar ao Tribunal Constitucional para que os juízes do TC possam apreciar se as inconstitucionalidades foram de facto sanadas ou não. Este diploma tem a questão interessante de é o primeiro diploma polémico que vai chegar a Belém. Já temos outro, enfim, no PREL, mas esse ainda vai passar pelo trabalho na especialidade, que é o da questão da identidade de género. Vai demorar mais tempo a chegar. Este vai ser o primeiro. É uma questão, enfim, difícil, foi aprovado exclusivamente à direita, portanto vamos ver o que é que Seguro fará com ele. Acho que será indicativo do posicionamento do Presidente da República, nomeadamente nestas questões em que há uma divisão muito acentuada entre a esquerda e a direita. Eu acho que ou por uma via ou por outra, suspeito que pelo menos a questão da perda da nacionalidade vai acabar outra vez no TC. A pergunta que eu tinha para a São José era realmente relacionada com o Presidente da República, que é novo, o que significa que nunca se pronunciou, pelo menos em atos políticos, sobre este diploma. O que é que tu consideras, São José, que se poderá esperar de Belém? Bom, a Susete já respondeu quase tudo, não é, de facto. Mas permite-me recordar que António José Seguro, durante a campanha sobre este diploma, disse que tinha que ser redigido com bom senso, dentro dos limites da Constituição e dos valores civilizacionais e humanistas, e noutro momento disse que o diploma não podia ficar marcado por ideologias do momento. Pronto, que são coisas que eu acho que não se verificaram. Portanto, ele tem esta vontade de conforto das suas palavras. Pois é natural, como disse a Susete, que um diploma que foi alterado
pelo Constitucional, volta ao Constitucional, na sua nova versão. Foi assim, aliás, que Marcelo procedeu várias vezes com a lei da eutanásia, que ainda hoje não está aprovada. O que é que aqui está em causa? Eu penso que o Tribunal Constitucional... Então, há 2 diplomas, não é um diploma só. O PSD nisso foi inteligente. Separou a questão da perda de nacionalidade numa alteração ao Código Penal. A lei da nacionalidade propriamente dita, eu admito, não sei qual é agora a versão em que ficou, se foi tudo corrigido de acordo com as exigências do Tribunal Constitucional, mas admito que o diploma que foi aprovado da alteração ao Código Penal volte a bater na trava do Tribunal Constitucional, pela simples razão que não está ali consagrado nesta versão uma coisa que o Tribunal Constitucional disse por unanimidade, que não respeitava o princípio da igualdade. Continua a não respeitar, porque continua perante um crime. Eu que nasci em Portugal, que faça um crime dentro daquela nova moldura penal que seja que eles põem no diploma, não perco a minha nacionalidade. Se for um português, não nascido em Portugal, mas naturalizado português, pode perder a nacionalidade. Eu não creio que o Tribunal Constitucional vá aceitar esta proposta. Portanto, acho que de seguro tem todas as razões, pelo que disse antes, para dar sequência ao procedimento de Marcelo Rebelo de Sousa com este diploma. E perante as dúvidas que ainda se colocam às pessoas, perante a legislação agora aprovada, penso que o diploma nem é preciso ser o PS a mandar, que ele vai mandar. Pelo que vocês dizem, isto é só um pequeno intervalo no que vai acontecer à lei, não é? Liliana, tu no início da semana escreveste sobre a disponibilidade do PS para aprovar esta lei, até num artigo com um título sugestivo. O nosso telefone está... Os nossos telefones estão disponíveis. Estão disponíveis, exatamente. Não veio a ser... O título era sugestivo porque a frase de Pedro Delgado Alves era sugestiva. Estava a citar. Tenho noção disso. Sim. Não veio a ser preciso, não é? Pelo que vimos, o PST preferiu a direita e a questão era essa: o que é que se pode esperar dos socialistas? Podemos esperar que eles vão rebelar e enviar para o Tribunal Constitucional? A primeira reflexão é que podemos esperar que eles continuem a falar sozinhos, não é? Que são as cartas, são os telefones que quando o telefone toca, mas afinal não tocou. Nem pombo correio. Nem que eles estão desesperados e falem connosco, mas não está claramente a resultar. Mas pronto, essa é uma outra reflexão. Portanto, podemos esperar que eles continuem na posição de observadores, não é? Que aparentemente é na posição que Luís Montenegro gosta que o PS esteja, naturalmente. Mas, e como a Suzete disse, ainda há aqui uma questão em que o PS pode ser proativo, que é precisamente com o pedido de fiscalização ao TC. Eles disseram que ainda estão a avaliar. Honestamente não percebo porque é que isto ainda carece de avaliação, porque é uma matéria sobre a qual eles têm uma posição mais ou menos bastante definida e foram muito críticos em relação à primeira versão, têm sido críticos. Foram também críticos em relação a estas. Foi aliás também por isso que apresentaram 3 propostas de alteração e esclareceram, ainda antes de haver este acordo entre o PSD e o Chega, que iriam votar contra a alteração ao Código Penal. Portanto, tem uma posição clara sobre isso. Dito isto, além deste pedido de fiscalização que o PS pode fazer, pode aproveitar também para, ao não se envolver diretamente na aprovação desta lei, poder falar um bocadinho mais ao seu eleitorado, poder fazer as pazes com o seu eleitorado, que parece que é uma coisa que o PS está a precisar bastante, portanto poderá aproveitar para isso. Se calhar o PS poderá também aproveitar por isto, por estando de fora, conseguir também perceber de que forma é que esta lei é recebida, no que é que não funciona e posicionar-se como o partido de alternativa que, a médio e longo prazo, poderá apresentar uma solução que olhe para o que não resultou e que ajuste e apresente uma legislação que eles considerem mais justa em relação a esta questão, mas... Portanto é isto, não é? O PS fica muito condicionado porque por mais que se esforce não consegue ir a jogo. E portanto está muito limitado na sua ação e o que tem para fazer é aquilo que já fez e que tudo indica que deverá voltar a repetir a estratégia. E aí sim torna-se um protagonista nesta história. Eu acho que isto beneficia o PS. Vou explicar porquê. O PS foi a jogo, tenta ir a jogo. É o PSD que recusa e que se tem mantido sempre a negociar um certo tipo de leis com o Chega. Começa a ficar claro aos olhos das pessoas, não é, dos eleitores, que isto é uma opção, é um padrão de comportamento do PSD, que em certas matérias dá prioridade ao Chega. Isto pode beneficiar o PS como partido de oposição,
penso eu. Mas olha, São José, eu discordo, porque eu acho que o PS, para ser um partido de oposição viável, tem de conseguir também chamar a si o governo, não é? Pôr o governo em xeque, as opções do governo em xeque e puxar as opções do governo para o centro, e nesse sentido não está a conseguir ser eficaz. Nesse sentido ele esbraceja, mas não consegue. E temos uma maioria sociológica à direita neste momento. Não, mas ele pode fazer oposição precisamente ficando de fora. Mas era uma posição boa essa se fosse o PS a tê-la por iniciativa própria. Neste momento é por imposição, é o PSD que os põe nesse lugar. Certo, mas isto pode vir a beneficiar o PS se o PS souber utilizar isto para se afirmar como oposição. Por isso é que eu disse que a médio ou a longo prazo poderia ser bom para fazer as pazes com o seu eleitorado e distanciando-se destas decisões. Ainda assim, lá está, como a Sónia diz, não ir a jogo porque não somos escolhidos para ir para essa equipa é diferente de dizer não me apetece jogar. Sim, mas o PS pode saber tentar dar a volta a isso, a essa situação, aproveitar a seu favor. Como estamos a falar em jogo e jogar, etc., noutro campeonato, a nossa Constituição hoje faz 50 anos e a este propósito o Instituto de Políticas Públicas do ISCTE fez um inquérito aos portugueses sobre a nossa lei fundamental. Suzete, pergunto-te se os portugueses estão contentes com a Constituição e em que ponto estão mais desagradados. Aparentemente, sim. Segundo, de acordo com o inquérito do ISCTE, há 50% dos inquiridos que dizem identificar-se com a Constituição, entre o concordo e o concordo totalmente. Portanto, estamos a falar de metade dos inquiridos versus 10% que não se revêem nos princípios da Constituição. Portanto, parece-me que isto diz que há aqui, para usar uma palavra que entrou no léxico político, há aqui um chão comum em que as pessoas se revêem no que são os princípios basilares da Constituição. Acho que depois haverá, obviamente, muitas diferenças. A Constituição é bastante extensa, mas tem um core de princípios que tem muito a ver com os direitos, liberdades e garantias que parecem, de facto, conseguir aqui um chão comum entre as pessoas. E acho que, aliás, isso se notou também hoje. Hoje acabou há pouco a sessão solene comemorativa do cinquentenário da Constituição no Parlamento. E, independentemente das divergências que claramente existem em relação a uma eventual revisão constitucional que venha aí, o Chega já disse que depois de ter dito que abriria este ano, agora precisou que a vai abrir já este mês. Há um nível de dissensão entre esquerda e direita sobre essa revisão, mas olhando hoje para essa sessão solene, parece-me que, com a exceção do Chega, e em alguma medida do CDS, de facto há um chão comum. Há um conforto na Constituição, e isso também se viu nos discursos de Aguiar Branco e no de António José Seguro, ou seja, há ali um conjunto de valores que são valores transversais à sociedade. Depois, em cima disso, há divergências que são naturais divergências. Depois, ainda voltando ao estudo, 58% dos inquiridos defendem alguma renovação da Constituição. Mas se formos ver em que temas é que devem ser revistos, são questões muito, muito precisas. Por exemplo, criminalizar o enriquecimento ilícito, que isto condiz com o que se vai vendo em todos os estudos e inquéritos, que há uma percepção generalizada na sociedade portuguesa de que há muita corrupção em Portugal, que não é denunciada. E depois, por outro lado, a redução do número de deputados. São as duas questões das várias que foram colocadas onde as pessoas mais apoiam uma revisão da Constituição. Depois há outro dado que podemos associar a este, que me parece interessante, que é o da confiança nas instituições. Não é a primeira vez que se tenta medir, e os resultados costumam ir por aqui. A instituição que merece menos confiança é o governo, que, enfim, é natural, é o órgão que decide. Depois, logo a seguir, a Assembleia da República, que não tem boa imagem junto dos portugueses, e arrisco dizer que não tem melhorado nos últimos tempos, e, em sentido contrário, as instituições que merecem maior confiança são o Presidente da República e o Tribunal Constitucional.
É curioso que o Tribunal Constitucional esteja aqui mesmo ao lado nos mesmos valores que o Presidente da República, numa altura em que vamos ouvindo algumas críticas ao TC. Já agora abro aqui um parênteses, só para dizer, quando voltámos a ouvir o CDS acusar o Tribunal Constitucional de tomar decisões políticas porque declarou inconstitucionais várias normas da Lei da Nacionalidade, e parece-me um mau caminho. Primeiro, o TC é um órgão de soberania que tem que merecer o respeito dos restantes órgãos de soberania. Depois, o Tribunal Constitucional não tem que alinhar com as maiorias do momento. E, aliás, todos os estudos que há até agora mostram que, de facto, independentemente da indicação dos juízes pelos vários partidos, as decisões do TC e as decisões desses juízes não são alinhadas pelos partidos que os indicaram, e é assim que deve ser, porque o Tribunal Constitucional não é um órgão de apoio às maiorias da AR, e é bom que não seja. É bom que não seja, porque é um órgão muito importante no equilíbrio. É um contrapeso, não é? No equilíbrio. Exatamente. Exato, é um órgão importantíssimo no equilíbrio de poderes. Se veta muitas vezes por inconstitucionalidade leis, bom, veta as do PSD, veta as do PS, é para isso que lá está. E o que os governos e as maiorias, sejam quais forem, têm que fazer é respeitar as decisões de órgãos de soberania que estão a cumprir as suas funções, em vez de partir para acusações de que estão a tomar de decisões partidárias, que é uma coisa que se vai vendo bastante mais do outro lado do Atlântico. Só voltando à Constituição, para sublinhar a exclusão do Chega desse consenso em torno dos valores fundamentais da Constituição. Pelo menos isso ficou bem patente hoje outra vez na sessão solene. Aliás, estavam muitos deputados constituintes nas galerias, vários deles saíram durante o discurso de André Ventura, e de facto há ali um claríssimo destoar de todos os restantes partidos, à esquerda e à direita, nesse chão comum. Vou usar essa ideia do chão comum porque se calhar é interessante aqui para fazer uma pergunta a São José, que há 20 anos que o texto constitucional não sofre qualquer alteração, há mais de 20 anos, e é sinal que se mantém atual e que há um chão comum, lá está, ou é sinal que os partidos não se conseguem entender em relação às mudanças? Deixa-me até acrescentar uma coisa. Na minha opinião, a Constituição não sofre nenhuma revisão Sim, consistente profunda, e sólida, profunda, há 30 anos. porque a última foi uma questão de tratados europeus, sim. Sim, a de 2001, 2004 e 2005 foi para acomodar a Constituição a regras europeias. Pronto, mas isto, portanto, a última grande revisão foi em 97, em que foi aumentado imenso os direitos de cidadania das pessoas, quer direitos políticos, quer outros. Eu tenho a impressão que a Constituição continua a ser um chão comum. É evidente que há uma ou outra questão que pode ser contemplada, questões que se colocam hoje, sei lá, não tantas questões ambientais, porque a Constituição nisso até é bastante já avançada para a época, mas, por exemplo, regulamentações em relação às novas tecnologias, à inteligência artificial, outras questões têm sido colocadas. É evidente que a revisão constitucional é possível. Aliás, como o José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia, disse na sessão hoje, a própria Constituição permite e pede a sua revisão de 5 em 5 anos. Portanto, isso é normal. O que se passa hoje é que, de facto, há um partido que quer rever questões que chocam com o que são os limites materiais de revisão constitucional, nomeadamente no que toca aos direitos, liberdades e garantias. E André Ventura já veio dizer que mantém a questão da alteração das penas e da pena perpétua, lá o que é que ele pede, acho que é pena perpétua. É a pena perpétua, Prisão ou perpétua. pelo menos 40 anos. Pois, Que já é uma evolução. e isso choca, na minha modesta opinião, e no que eu tenho lido de vários constitucionalistas sobre isso, é uma radicalização. Agora também admito que o PSD faz jogo quando ontem Hugo Soares veio lembrar que o primeiro-ministro, ainda indigitado, depois de ter ganho as eleições, as últimas, quando a IEL e o Chega disseram que iam avançar com revisões constitucionais, disse que só aconteceria
na segunda metade da legislatura, ou seja, a partir do fim de 27, eu admito que o PSD teve a jogo também faça uma revisão constitucional nessa altura. Não é crime nenhum de lesa pátria rever a Constituição. Aliás, ela sempre foi revista e bem revista. Pronto. Não, e é o que tu dizes, de facto, há legislaturas próprias para isso, portanto está previsto. Claro, e portanto admito que o PSD venha a fazer uma revisão constitucional que acabe por consensualizada com o PS, como sempre foi, porque não acredito que Luís Montenegro vá abrir a porta a todas, a várias coisas inconstitucionais que André Ventura propõe. Mesmo a redução do número de deputados, que agora o Ventura diz que quer, o PSD sempre defendeu isso. Sim, sim. Portanto, não há... A Assembleia hoje em dia, pela Constituição, isso foi introduzido em 97, e foi uma alteração muito importante, conseguida por Marcelo Rebelo de Sousa, então líder do PSD, e por Leonor Beleza, que representava o PSD nas negociações, que foi baixar o número de deputados de 250, que é o que era o número, para entre 180 e 230. Eles podem baixar para 180. Ou para 200 ou 210, não é? Sim, claro, mexendo na lei eleitoral, e não precisam de mexer na Constituição para pôr, como o Ventura defendia ao início, 100 deputados, não é? Não sei que país é que representavam 100 deputados. Eu lembro que a representação parlamentar portuguesa está na média dos parlamentos das democracias. Nós não temos muitos deputados. Pelo contrário, há muitos países que têm muito mais. Sim, mas não é consensual, não é? Os diferentes partidos pensam coisas distintas sobre isso. Sim. Não queria deixar-vos ir sem uma referência ao congresso do PS do último fim de semana. Foi em Viseu e José Luís Carneiro prometeu um PS de oposição, sem comprometer a estabilidade, mas ao mesmo tempo sem ficar em silêncio. Liliana, achas que a estratégia do PS para os próximos tempos na oposição acabou por ficar clara? O que é que há a esperar? Qual estratégia? É um bocado por aí, não é? Porque em 2025 o PS teve 22,8% dos votos, que é um número muito diferente dos 41,5% de 2022 que António Costa teve. E se isto na altura parece ter feito soar os alarmes, não é? Com várias figuras do PS, incluindo putativos candidatos que na altura demonstraram alguma vontade de se candidatar ou disponibilizaram para liderar o PS, mas que depois acabaram por ser ultrapassados por José Luís Carneiro. Falo de Mariana Vieira da Silva, por exemplo, ou de Fernando Medina, e que pediram uma reflexão ao PS, que disseram que era muito importante o PS refletir. Eu acho que afinal todos aqueles alarmes eram sinos da Igreja e que estamos numa homilia eterna, num sermão para uma plateia muito escassa e amorfa. O congresso do PS não estava propriamente preenchido. Se vocês pesquisarem Bárbara Tinoco no Google, a primeira coisa que vos aparece é esgota. Bárbara Tinoco foi eu tenho um ponto neste meu raciocínio. Foi a artista convidada na sexta-feira para animar ali a malta, sim. E, pese embora ela esgote datas no Meu Arena em horas, ou dias, ou com muita facilidade, havia lugares vazios, nem sequer para a Bárbara Tinoco o PS consegue mobilizar pessoas e jovens. Portanto, acho que isto é também um retrato de como é que o PS tem tido dificuldade em mobilizar o que quer que seja. Mas, portanto, estratégia clara, eu acho que não está. Acho que o PS não marcou o fim de semana, portanto, o Congresso não marcou a atualidade e poderia ter feito, desde logo antecipando algumas medidas que o PS, entretanto, esta semana anunciou de combate à crise, propostas de combate à crise, podiam ter sido perfeitamente anunciadas no Congresso. Aliás, é isso que é normal fazer-se para marcar ou para tentar marcar a atualidade política. Ainda assim, eu acho que se começou a dar sinais de que há essa vontade de iniciar esse processo, tal processo de reflexão política. Houve pelo menos uma moção sectorial que marcou o Congresso, assinada por Miguel Costa Matos, Pedro Costa, entre outros, e que já deu sinais de que José Luís Carneiro tem de começar a mostrar trabalho, e que parece-me até que há ali uma subtileza de dizer que tem 2 anos para o fazer, ou pelo menos passa essa... Bom, as lideranças têm 2 anos, portanto daqui a 2 anos ele vai ter de ser reeleito ou não. Isso. Portanto, uma eleição interna que acontece a cerca de 1 ano depois das nossas eleições legislativas, portanto, e 1 ano dá para preparar muita coisa. Não adianta fazer muitos planos, diria eu. Sim, é verdade. Embora esta manhã o nosso Primeiro-Ministro voltou a dizer que está aqui para governar para mais de 3 anos e meio, mas veremos.
Mas bom, isto para dizer que depois vimos também, e acho que também é um bocadinho aí que se posiciona José Luís Carneiro, a tentar reproduzir o sucesso que António José Seguro teve na eleição presidencial de tentar captar o eleitorado do centro e falar ao centro. Não sei se será o mais eficaz no caso do PS. Acho que também este estado amorfo do PS, ou de tentar, como nós já dissemos aqui, de marcar e não conseguir, de tentar entrar e participar nas decisões e ser ouvido e fazer parte da construção e ser relevante no Parlamento e fora dele, e não está a conseguir fazer, acho que também é reflexo de o partido ter durante todos os anos em que António Costa esteve a liderar o PS, não ter refletido internamente sobre quem é que era o PS, porque António Costa não tinha ninguém a desafiá-lo, quer dizer, teve a Daniela Adrião. Sempre Daniela Adrião. Sim, mas a Daniela tinha, não sei qual é que era a percentagem de votos dele, era muito residual, houve ali uma ameaça 1%. de Pedro Nuno Santos, foi logo no tal Congresso da Batalha, foi logo colocado no seu lugar e depois o resto da história nós conhecemos. Portanto, eu acho que a estratégia do PS está longe de estar clarificada, quer para os eleitores, quer para os próprios militantes e para, se calhar, membros do secretariado do PS que também se sentem um bocado perdidos e que pedem mais ação, que pedem precisamente a José Luís Carneiro que não jogue tanto ao centro, não é? Que assuma esta identidade do PS, que se distinga e que não esteja tanto com pezinhos de lã e, por favor, Luís Montenegro, responda às minhas mensagens. Mas não me parece que isso tenha ficado decidido. São sempre tempos duros quando um partido sai do governo, ainda por cima o PS esteve lá vários anos, é sempre um processo de recuperação bastante difícil, o PSD também já passou por isso. Temos agora uns minutos finais para o Público e Notório. Suzete. Eu queria voltar a Filipe Melo, que é a presença recorrente no nosso Público e Notório. É verdade, já começa a ter aqui uma rubrica. Exato. Hoje, na sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril, voltou-se a ouvir falar de Filipe Melo, que estava a gritar e a gesticular depois daquele episódio dos deputados constituintes terem saído das galerias durante a intervenção de André Ventura, e ao ponto de Aguiar Branco, que normalmente tem uma paciência imensa e um conceito alargadíssimo sobre o que pode ser dito na Assembleia da República, ter mandado calar com todas as letras o deputado do Chega. Portanto, mesmo na bancada do Chega, Filipe Melo consegue levar as coisas sempre um passo mais adiante. Eu sugeria que o Chega, dado que tem uma subvenção pública, será seguramente o suficiente para pagar umas aulas de boa educação àquele deputado, que eu acho que ele está francamente a precisar. São José, és tu. Pois eu trago a Câmara de Lisboa com uma notícia que já foi conhecida a semana passada. No final da semana, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, contratou um chefe de cozinha com quem fez um acordo mensal, uma avença mensal, para melhorar a ementa, digamos assim, do gabinete do Presidente e de eventos. De alguns eventos, não é? Fico curiosa, acho que sim, acho que era um problema premente na Câmara de Lisboa e na cidade de Lisboa. Eu fico sempre um bocado surpreendida quando os políticos se dispersam em coisas acessórias. Podia ser para as cantinas das escolas. Pois, olha, aí já teria sido uma boa medida. Útil. Bom, há uns tempos a Câmara de Lisboa tentou cortar a opção vegetariana nas escolas, portanto eu diria que é o chamado 2 pesos e 2 medidas. Pois, pode ser que ele acabe por alargar as funções do chefe a contratar para esses fins mais úteis à cidade de Lisboa. Muito bem, falta-nos só a Liliana. Então, eu trago o Primeiro-Ministro. Eu sei que ontem foi dia 1 de Abril, e eu tive também, talvez por isso, algumas dificuldades em acreditar no e-mail que recebemos do gabinete do Primeiro-Ministro a dar conta da agenda de hoje, que para assinalar os 2 anos desde o início de funções de Luís Montenegro em São Bento, anunciou que seria publicado um artigo de opinião, que até aqui nada de estranho, embora anunciar o artigo de opinião me tenha surpreendido, não é? Normalmente nós descobrimos, não nos avisam assim. Mas depois, com a nota de que esta tarde, de quinta-feira, haverá um encontro com os membros do governo anterior, portanto, o governo que tomou posse em 2024, e do atual governo, na residência oficial, onde será feita uma declaração e tirada uma fotografia de família. Isto aqui é que me parece... Bom, quando o trabalho é visível, não precisamos de dizer olhem para nós e até estamos a tirar uma fotografia, vejam aqui o que é que nós estamos a fazer. Acho que o trabalho, quando é bom, fala por ele próprio. Não é preciso estar constantemente a lembrar às pessoas eu é que sou o Presidente da Junta.
Não era preciso, era promover essa... Sim, e podiam mesmo a tirá-la. fotografia. Tirariam de qualquer forma, acho eu. Juntam-se e tal, nem que fosse uma selfie. Promovê-la é que tem a Ainda sua assim, graça. tirar uma fotografia, vai fazer isto todos os anos? Talvez, não sei, não faço ideia. Não consigo. Obrigada a todos por estarem connosco. Obrigada. Desejamos-vos uma boa Páscoa. Nós voltamos na quinta-feira que vem, é dia 9 de Abril. Até lá, siga o que andamos a fazer em público.pt e se ainda não é nosso assinante, pense nisso. O jornalismo precisa de si. Até quinta. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.